O Brasil é um país que sofre bastante em relação à utilização de pesticidas. Se a gente pega dados de utilização de pesticida por hectare, por exemplo, o Brasil se encontra em um dos países que mais utiliza. Basta vocês acessarem, vou deixar o link na descrição aqui, um site da FAO em que você pode estar consultando isso. Mesmo que a mídia muitas vezes fala que a gente não usa tanto, que o Brasil é um país tranquilo, não é bem assim. A gente tem um vídeo aqui desmentindo bastante coisas que é tratada por questões políticas aqui, utilizando dados científicos. Então, em relação à utilização de pesticidas, em relação a muitas coisas que infelizmente a politicagem distorceu e a gente fez, e a gente sentiu na obrigação de trazer a informação verdadeira para vocês ali embaixo, beleza? Então tá consultando também, vou deixar no card o vídeo se vocês quiserem dar uma olhadinha. E hoje eu vou falar para vocês o seguinte. Primeira coisa é que sim, muitos pesticidas ficam retidos na casca do alimento, ficam retidos na polpa do alimento. E como que a gente pode, na verdade, reduzir essa quantidade que fica retida? Primeiro de tudo, eu vou trazer alguns dados importantes para vocês aqui em relação a isso. O próprio refinamento dos alimentos, o processo que eles passam, por exemplo, como o grão do arroz, quando ele passa pelo processo de refinamento, boa parte do conteúdo de pesticida é retirado. Não quer dizer que o arroz integral seja ruim para você, obviamente, mas que o arroz branco ele tem essa, vamos dizer assim, essa vantagem em relação a esse conteúdo de pesticida que fica retido na casca. Como o arroz não é um dos alimentos que estão na lista top que se viu em que a utilização de pesticidas supera as quantidades permitidas pela legislação, então isso ainda não é um problema para a gente. Outro ponto que eu coloco aqui é a higienização com vinagre ou com hipoclorito. Então, se você pegar no mercado, por exemplo, na seção de frutas, de legumes, você vai ver que às vezes tem alguns potinhos de hipoclorito que você já tem a instrução de como você higienizar suas frutas, legumes, verduras. Você pode estar utilizando ele, pode estar utilizando vinagre também. Tem alguns estudos que falam que o vinagre também é bastante eficiente. A higienização de legumes, de frutas, de folhas consumidas crus é de fato muito importante. A gente deveria ter esse hábito de higienizar os nossos alimentos quando a gente compra do mercado. E isso de fato é bastante importante, por isso que essa higienização, além de tudo isso, além de tirar as impurezas, né, alguns micro-organismos importantes, eles tiram um pouco da casca que está do alimento, ou aquele conteúdo retido de pesticida, tá? Outra coisa é o próprio descascamento dos alimentos, porque muito está retido na casca. Outra coisa é o cozimento dos alimentos, então você cozinhar, às vezes deixar de molho na água, isso é importante, tira bastante conteúdos também de pesticidas que podem estar ali em excesso. E uma técnica também utilizada aqui citada pelos autores é o branqueamento. O branqueamento ele ajuda, é uma técnica bastante eficiente que se trata de você pegar, cozinhar uns vegetais em água fervente por um curto período de tempo e em seguida você esfria esses vegetais em um recipiente com água gelada. Esse comportamento de você trocar de água e você fazer o cozimento também, esse branqueamento, não vai fazer com que o vegetal se cozinhe por completo, mas ajuda na redução ali desse teor de pesticida também. Existem algumas soluções detergentes também que os vários autores citam que são efetivas para retirada desse conteúdo de pesticida em excesso ali na polpa, porém bastante gente desaconselha porque essas próprias substâncias podem ficar retidas e podem causar também quadros de intoxicação. Então vale lembrar para vocês que todos esses processos que a gente citou, eles não vão eliminar por completo esses pesticidas, tá bom? Não fiquem tão encanados com isso também, se vocês não vão comer nada, pessoal. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Alguns alimentos vale bastante a pena a gente estar fazendo, principalmente aqueles que estão na lista de que a literatura observou que eles estão com quantidades maiores do que o permitido. Então vale a pena a gente se preocupar mais com esses alimentos, por exemplo. E a gente até deixa a recomendação que para esses alimentos que tem mais teor, principalmente, por exemplo, o morango, o pimentão, prefira comprar orgânico, na versão orgânica, tá? Você não precisa consumir tudo orgânico, obviamente, mas pelo menos de algumas coisas você sabe que tende a ter um teor um pouco maior de pesticida, que isso pode a longo prazo trazer algum tipo de intercorrência, então vale a pena, eu acho que você tomar essa atitude de preferir até mesmo o vendedor local ali da sua região que está vendendo esse tipo de produto para você. Existem algumas pessoas também que deixam de molho no bicarbonato de sódio alguns alimentos, isso reduz também a quantidade de pesticida se ela estiver retida em excesso ali na casca, porém também faz perder bastante da qualidade nutricional daquele alimento, dependendo de
qual vitamina você esteja falando, são vitaminas que são um pouco mais sensíveis a álcalis, então não é tão interessante assim você estar deixando de molho no bicarbonato, tá bom? Que isso pode impactar na densidade nutricional de alguns compostos, inclusive de fitoquímicos, impactando bastante na quantidade de fenólicos, de compostos fenólicos, de fibras, de alguns pigmentos, de vitaminas e minerais. Então, nossas dicas, pessoal, é que você consiga incorporar isso na sua prática diária, na preparação dos alimentos, isso é muito importante. Eu acredito que todos esses aspectos de higiene que a gente toma cuidado também faça parte do processo de educação nutricional e que sirva de dica para vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar nosso canal, de se inscrever também assim que possível. Obrigado a cada um de vocês que tem deixado mensagem de apoio para nós. Um grande abraço e bons estudos.